Ana, como é que eu sei que uma tiragem é para mim? Vamos falar um pouco sobre isso então? Sejam todos muito bem-vindos a Tarot Convicta e hoje nós vamos ter aqui um papo íntimo para falar sobre tiragens coletivas do tarot. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente pelas inscrições no canal, pelas curtidas, pelos comentários e dizer que eu fiquei muito feliz com essa minha experiência inicial, né, com as tiragens que eu fiz semana passada. E muitos dos comentários era sempre no sentido de tentar dizer, nossa, eu me identifiquei, eu não me identifiquei, né? Ou eu não entendi absolutamente nada do que você disse. E aí, eu penso que é importante falar sobre isso, porque as tiragens coletivas do tarô, elas respondem a um formato, né, específico. E também no sentido de fazer com que vocês aproveitem ainda mais das tiragens, no sentido de como abordar, em qual perspectiva, como é que eu vou educar o meu ouvido para receber uma determinada mensagem. E o método que eu utilizo nas minhas tiragens, eles têm uma abordagem específica que eu acho importante vocês conhecerem. Tentar chegar em pontos em que é possível você sair com uma clarificação, com uma nova informação sobre você, algo que pode fazer com que você tenha uma nova consciência a respeito de uma determinada situação que você está vivendo. Enfim, tudo é possível quando se trata de interagir com uma tiragem de tarô coletiva. Falar sobre essa questão é mais do que uma oportunidade para eu contar um pouco da minha história para vocês, né? Obviamente, né, gente, não foi assim, né, que eu fui lá e comprei uns decks de tarô e falei, eu vou abrir um canal no YouTube para poder começar a falar com as pessoas. Não, né? Foi uma construção aí que já tem alguns anos. E na verdade, o tarô na minha vida, ele se inicia a partir da minha experiência com leituras, estudos, principalmente do ponto de vista simbólico, e que me deram uma dimensão fundamental e realmente existe um portal de comunicação com o universo, com as leis da natureza. Assim como no século XIX tinha as mesas girantes, né, que os espíritos se manifestavam através de toques na mesa, né, aquela questão também da brincadeira do copo, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então tudo isso é o quê? Uma construção linguística através de códigos, né? E os espíritos, eles se utilizam muito disso, né? Porque como eles estão numa outra dimensão e quando eles querem se comunicar, né? A codificação, ela auxilia nisso, né? Obviamente que no século XIX as sessões de materialização elas eram muito comuns, eram um campo de estudo muito aprofundado por pessoas que estavam ali formalizando a teoria da psicologia, né, e futuramente também da psicanálise, e tudo para tentar entender os níveis de personalidade, as nuances do comportamento humano. E essa junção toda nos dá, né, uma base para entender a capacidade que você tem de, quando você interage com uma carta, por exemplo, você consegue ir além dela, né? Além do simbólico dela, ou seja, você tem as camadas, assim como nós temos as nossas camadas, o nosso corpo fluídico, né, perispiritual, as cartas elas também têm essas camadas. Então, do simbólico, você vai se aprofundando até você entender qual é a essência dela,
né? E essa essência das cartas, elas vêm através do meu canal mediúnico, né? Da minha interação com os espíritos, de alguma forma, porque eu sou médium empata, né? E eu já tive várias experiências com fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais, mas coisas que eu fui construindo a partir da minha experiência. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu fui a um centro espírita para conhecer um grupo de teatro que tinha lá. E eu queria participar porque eu adorava atuar, eu era sempre uma pessoa muito... Gostava essa questão da expressão, sempre me chamava muita atenção. Vou fazer um parêntese aqui antes de dar continuidade. Eu vou contar para vocês a minha experiência com a minha mediunidade, a minha trajetória de vida, porque depois vocês vão entender o fundamento das tiragens coletivas e o que isso pode servir a você de orientação, né? Um material novo, uma perspectiva nova, uma nova visão sobre no que consiste esse âmbito coletivo quando se trata do tarô. Eu fui nesse centro, já tinha tido algumas experiências mediúnicas, né? Já tinha participado de algumas sessões de desobsessão, né? Eu sou médium de psicofonia, incorporação, e eu já tive, de alguma forma, antes dos meus 17 anos, algumas experiências nesse sentido. E quando eu fui para esse centro, foi quando tudo começou, né? Era um centro espírita e eu tive muita afinidade com algumas pessoas lá, fiz amizades que eu carrego até hoje. E aí, depois disso, eu frequentei a Umbanda, né? Comecei na Umbanda, indo num terreiro. E dali eu já comecei a interagir de alguma forma com as sensações de como é quando uma entidade está se aproximando, quando um determinado espírito, né, está chegando perto do seu campo perispiritual, está se utilizando dos seus canais de comunicação para transmitir uma mensagem. E isso tudo foi muito novo para mim. Então, meu desenvolvimento mediúnico se inicia aí, né? E eu comecei a estudar depois disso. Eu comecei a me interessar muito pela fisiologia do nosso corpo espiritual, né? Como é essa questão do corpo mental, o corpo perispiritual, né? O corpo psicoastral, os níveis da nossa mente. Tudo isso começou a fazer muito sentido para mim, né? E aí, paralelamente, eu também estava trabalhando numa outra casa, com sessões de desobsessão, que era uma coisa um pouquinho mais pesada, né? Mas eu trabalhava ali com a espiritualidade, né? Com os guardiões, Exus e Pombagiras, mas com uma perspectiva diferente, né? Assim, no sentido de que eles iam fazer um trabalho que tinha que fazer, plasmavam o que tinha que plasmar, faziam os transportes e tudo mais, e era o trabalho, né? Tudo através dessa transmissão da nossa vitalidade, né? Porque eles precisam daquilo que eles chamam de ectoplasma, né? O ectoplasma, ele é um veículo de comunicação espiritual. As mesas girantes, as sessões de materialização funcionava muito nesse sentido. E aí, quando eu começo a trabalhar com isso e a minha mediunidade começa a se expandir um pouco mais, né? Eu trabalhei mais de 15 anos nessas duas casas. Eu fui para a academia e fiz meu mestrado e o meu doutorado. O mestrado eu fiz na antropologia e o doutorado eu fiz na história. E o meu campo de pesquisa era sobre o transe mediúnico, sobre a possessão, sobre a incorporação e como o mercado simbólico,
do campo religioso girava muito em torno dessa possibilidade que o espiritismo, né, que os espiritualistas forneciam às pessoas, que é a comunicação espiritual, né? É muito bom quando você tem a oportunidade de conversar com um espírito para se aconselhar, né? Ir num terreiro e conversar com o preto velho, conversar com o caboclo, né? Que era uma coisa assim muito, muito comum. Eu vivi nesse meio, literalmente, né? E quando eu fui para a academia, na antropologia, eu tentei entender essa relação do campo religioso com a ciência, né? Então essa questão coletiva, essa questão social, ela é de fundamental importância a gente levar em consideração quando se trata de qualquer meio de intermediação com o mundo espiritual. Por quê? Porque nós estamos dentro de um corpo, né? Nós estamos dentro de uma estrutura social, em uma sociedade que se organiza de uma determinada forma específica, que tem ideologias arraigadas em alguns conceitos e preceitos que são construídos historicamente e que nós fazemos parte, nós compartilhamos, né? Desde o contratualismo, quando Thomas Hobbes vai falar sobre aqui não é mais um estado de natureza, né? Vamos tirar isso daqui, agora é um estado artificial, social. Né? Então agora nós temos regras, nós temos um contrato, né? Em que nós temos que nos comportar assim, 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 para que haja um reconhecimento de, opa, essa pessoa é um cidadão, é uma cidadã, está dentro de um contexto coletivo da vida pública. E aí, quando eu comecei a entender esse meio de comunicação entre a religião e a sociedade, eu percebi o quanto a nossa relação com a espiritualidade é condicionada a tudo isso, né? O quanto, quando requisitamos um trabalho espiritual, uma cura, uma tiragem de tarô, nós estamos tentando dar conta de coisas que a nossa matéria não responde, né? Que a nossa limitação material não dá conta de suprir. Essa ausência de certas coisas que nós não sabemos nem especificar o que, mas que a gente sente falta. Por quê? Porque nós somos astral. Nós estamos dentro do astral. É que nesse momento estamos numa condição material de existência. Mas nós respiramos o astral. Quando você vai na padaria e você está pagando por aquilo que você está comprando, ali você tem uma interação energética. Tudo, a energia, ela nos toma em todos os momentos, cada passo que a gente dá. E quando eu estava trabalhando a minha mediunidade, que eu estava muito presente no terreiro, né, atendia muitas pessoas, eu não entendia isso. Eu não entendia que o espiritual, ele tem que estar presente na matéria. E que a evolução, ela não é uma escada que você sobe, né? Porque isso tem muito a ver com a nossa organização social também. Que nossa sociedade se organiza assim, né? Uma ascensão social, uma ascensão. Por quê? Porque nós temos uma sociedade hierárquica entre quem manda e quem obedece, quem domina e quem é dominado. E a nossa briga, a nossa luta diária na vida é para dizer, eu quero que a minha verdade se imponha sobre todas as outras. Então, quando eu me tornei uma pesquisadora do campo religioso de matriz africana, na antropologia inicialmente,
eu comecei a entender que existia uma relação. E que isso tem a ver com o fato de que as dimensões que nos atravessam constantemente, né, o ar atmosférico, o som, a fala, o tato, o olfato, o paladar, a nossa visão, tudo isso são dimensões, campos de percepção que nós vivenciamos constantemente e que nós muitas vezes nem prestamos atenção, né? Quando a gente está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente não para pensar que, poxa, eu estou vendo, a minha visão está ativada. Nós só vamos perceber que nós temos uma visão, de repente, quando a gente não tem a visão. Porque se ela está ali sempre, a gente não para pensar o quanto nós percebemos as coisas através dela. Né? E talvez o sexto sentido é o mais negado pela ciência, o que eu considero um desperdício. O sexto sentido ser negado é um desperdício, porque a religião tomou conta dessa vertente do sexto sentido. Então tudo vira uma crendice, tudo vira uma... é religião, é o meu direito de exercer a minha fé, de devotamento, de Deus está lá e eu tô aqui, entendeu? Uma ovelha, né? E Deus é o Todo-Poderoso e tudo mais. Só que se a gente pegar a filosofia, por exemplo, Tomás de Aquino já dizia, né? Essa coisa dos deuses na figura dos governantes e as ovelhas desgarradas que deveriam andar num rebanho coletivo e atender aos desígnios divinos que eram os governantes. Então nós temos essa dicotomia entre Deus está lá e nós estamos aqui. Portanto, nós estamos sempre nos colocando diante da espiritualidade num contexto de impotência, de necessidade, de falta, quando na verdade não é assim. A espiritualidade não é a nossa babá. A espiritualidade, ela não é a nossa... Não são escravos nossos que tem que fazer a nossa vontade, tem que falar aquilo que a gente precisa ouvir, que a gente quer, né? Quando a gente está com algum problema, a gente, né, sempre tem esse recurso de Deus, né, dos espíritos, para nos auxiliar de uma determinada forma. E eu penso que isso é um equívoco. E quando eu entendi na antropologia a ideia dessa coletividade, tudo mudou para mim. Então, quando você tiver uma dúvida sobre essa leitura é para mim, vamos nos conscientizarmos de uma coisa. Nós estamos dentro de uma estrutura social. O modelo da organização da nossa sociedade responde a um movimento hierárquico entre quem tem que mandar e quem tem que obedecer. Nós temos crenças, valores, princípios, senso do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que é e do que não é, a partir daquilo que nós aprendemos, do que nós alimentamos a partir das experiências em outras pessoas, nos quais nós compartilhamos uma convivência. Então, quando nós negamos essa coisa de querer que uma tiragem coletiva corresponda à sua individualidade, e isso não acontece, significa que não há o privilégio das diferenças, né? E que essas faixas vibratórias, elas se diferenciam em que sentido? Algumas pessoas estão passando por uma escassez financeira porque no corpo mental daquela pessoa ela tem uma tendência a atrair determinadas coisas para ela, mas nesse grupo. Pessoas que têm problemas amorosos estão num outro grupo. Pessoas que têm problemas de saúde no outro grupo. Entendem? Essas faixas vibratórias é aquilo que nós carregamos da nossa bagagem, dos nossos registros acásticos, das coisas
que nós temos em nós, os nossos padrões, as nossas formas de pensamento, mas que sempre está vinculado a algo maior, porque nós estamos todos interligados. Então, quando vocês estiverem diante de uma leitura minha, é interessante perceber sobre o que eu posso tirar disso para mim. O que isso pode contribuir comigo na minha experiência? Outra forma de saber se a leitura é ou não para você é se utilizar do nosso senso intuitivo. Uma palavra minha, algo que eu faça em termos de gestos e expressões que te remetam a alguma coisa, te despertem a alguma coisa, que te faça lembrar de alguma coisa. Qualquer coisa que cause uma identificação pode sinalizar que essa leitura está falando com você de alguma forma. Agora, tem uma outra questão, que é o terceiro ponto, para você saber se essa leitura é ou não para você. Só que eu acho que esse terceiro ponto ele é o mais incômodo, que é o seguinte: se você está diante de uma leitura e essa leitura te incomodou, te causou ira, indignação, te causou algum tipo de estresse, fez com que você entrasse numa tendência a acionar mecanismos de defesa, do tipo, eu não sou assim, sabe aquela coisa? Gente, eu também já fiz isso, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Essas sensações sinalizam que sim, essa leitura é para você. Por quê? Porque nós estamos sempre tentando tapar o sol com a peneira. Nós estamos sempre tentando não olhar para determinadas coisas. E aí é que tá. Eu acho que a maior virada de chave que eu já tive na minha vida foi quando eu entendi que aquilo que eu mais rejeitava, aquilo que eu mais relutava, aquilo que eu mais embatia, criticava, era tudo que eu precisava olhar para solucionar uma questão de um problema que eu estava enfrentando num determinado momento da minha vida. Por isso, atenção ao que se rejeita, atenção ao que incomoda. Porque possivelmente é algo que o seu espírito está tentando trazer à luz para ser privilegiado por você e ganhar uma nova consciência. E o intuito das minhas tiragens é cura. Aí você fala, ai, cura? Como assim? Uma mudança de perspectiva é uma cura. Uma palavra nova é uma cura. Uma nova visão é uma cura. Um entendimento é uma cura. Um estímulo para fazer alguma coisa é uma cura. Nós, todo momento, estamos sendo conduzidos pelas leis da natureza e universais a fazer as mudanças necessárias para o nosso despertar da consciência. Então, essa coisa de evoluir não se sustenta, porque quanto mais clareza, quanto mais coisas do seu inconsciente passar para o seu consciente, maior será a sua iluminação. E eu acredito que é isso que nós queremos, uma iluminação, né? Não ter nada nas nossas costas, não ter nada oculto a nós, alheio a nós, sendo que nós estamos precisando olhar para aquilo, né? Então, toda tiragem coletiva no meu canal Tarô Convicta é para você, de alguma forma. Porque aqui eu não estou olhando o lado pessoal. Aqui eu estou privilegiando os pontos de impessoalidade, aquilo que nos toma, aquilo que nós aprendemos que é e que talvez pode ter nos limitado de alguma forma. Talvez algo que você acredite muito, que você dê muita importância
e que você acha que não é nada, é exatamente o que você precisa ver para solucionar um problema de 20 anos que te persegue. E eu penso que esse é um dos motivos pelo qual eu quis fazer esse vídeo. Para que vocês tenham essa consciência de que, independente se a leitura for ou não para você, você vai receber aquilo que você precisa no tempo certo, de acordo com o seu plano reencarnatório, de acordo com as condições que você tem, com os passos que você está pronto para dar na sua vida e no seu crescimento espiritual. E é isso. Eu acho que também foi uma boa oportunidade para vocês saberem um pouco mais de mim, terem um pouco mais de informação do tipo, quem é essa menina, né? E em breve eu vou voltar, essa semana ainda, para fazer uma tiragem para vocês. Eu espero que agora a gente possa estabelecer um vínculo, né? Peço também que vocês coloquem nos comentários sugestões de tema, coisas que vocês querem que a gente discuta aqui, curiosidades que vocês têm sobre a ciência do espírito, um conhecimento mais sobre como funcionam as energias. E aí, ao longo, né, do tempo, eu vou voltando aqui, trazendo alguns temas interessantes para a gente poder discutir. E eu espero, assim, estar contribuindo com vocês de alguma forma, tudo bem? Eu agradeço muito por você ter ficado até o final desse vídeo. Mais uma vez eu agradeço imensamente pelas inscrições, pelos likes, pelos comentários, principalmente. E a gente se vê em breve. Até!